Vamos dialogar. Dinheiro por si só torna uma pessoa rica? Ter a pele clara faz uma pessoa ser lida socialmente como branca? São assuntos que precisamos debater e eu convido todas as pessoas que se importam com esses assuntos que mexem com a nossa estrutura social a estarem aqui nas redes sociais e nos canais fazendo esse diálogo, seja comigo através dos meus vídeos, seja fazendo seus próprios vídeos e publicando, seja compartilhando também outras pessoas que postam seus conteúdos, porque nós temos uma rede social, né, e canais inundado por pensamentos conservadores de direita. Então, nós também precisamos ocupar esse espaço, não para doutrinar, como nos acusam, mas para discutir o conhecimento mesmo, para trazer visões e assim as pessoas poderem chocar as informações que recebem e poder estar procurando as fontes, poder estar lendo autores e compreendendo um pouco melhor a sua própria realidade, a realidade do outro e a realidade em sociedade, para que a gente consiga construir de forma coletiva uma convivência melhor em nossa nação e também expandindo para a nossa humanidade. Então, convido todos e todas a produzirem também vídeos com conhecimento, a fazerem o compartilhamento de vídeos que falem sobre essas questões e vamos à luta, vamos ao combate. Entrando no assunto que eu me propus a falar nesse vídeo, vou inverter, porque primeiro eu pergunto a questão do dinheiro, né? Depois a questão da pele, mas eu vou inverter, vou falar primeiro da questão da pele para depois entrar na questão econômica. Penso que é uma forma importante, uma forma que melhora a compreensão, porque a interseccionalidade desses dois temas é fortíssima, assim como outras questões também entram nesse debate, que é a questão da LGBTfobia, quase não sai a palavra, né? E outras questões, né? A questão do machismo, né? A questão... Todas essas questões que perpassam nossa sociedade estão ligadas, tanto que a maioria, se não todos os autores que tocam nesses quesitos, já falam, mesmo antes do termo interseccionalidade ser criado, eles já falavam de forma interseccional. Então, mas eu vou me ater mais ao que eu me propus, que é a questão racial e a questão econômica. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui, vou citar teóricos e teóricas, porém não fazendo esse vídeo ficar muito teórico, né, muito acadêmico, mas tornando ele didático. Então, citar aqui, mais uma vez, a Lélia Gonzalez, em um vídeo que eu falo sobre colorismo, o feitiço que nos domina, eu falo do conceito de ladino-americano da Lélia Gonzalez, ladino-americano brasileiro. Quem quiser ver um pouco mais, pode ir lá no vídeo. Eu não vou me adentrar muito nesse assunto aqui, mas isso para a Lélia Gonzalez mostra, ela traz esse conceito e que nós não somos africanos. Nós, a partir de nossos ancestrais que foram retirados de lá e aqui aprenderam, né, uma nova forma de vida, eles criaram uma cultura própria, uma cultura que é dos ladinos africanos brasileiros, que nos tornam isso. Então, ela diz que nós não somos africanos, mas também nós não somos afro-americanos como os estadunidenses. Eles tiveram uma outra socialização, uma outra forma de criar sua própria cultura. Assim como os ladinos americanos lá, do México, da Argentina, cada um tem suas particularidades. Por isso que a questão racial, como eu trago naquele vídeo, é uma questão bastante localizada, é regional. Um exemplo, o branco brasileiro que ganha esse status aqui na nossa sociedade, indo para a Europa, ele é simplesmente um latino.
Ele é chamado de, inclusive a ideia de ladino da Lélia Gonzalez é rompendo com esse eurocentrismo de latino, né? Porém, o europeu ele vê simplesmente um latino e eles chamam, né, de latino e eles não compreendem esse branco brasileiro como branco. Porém, aqui no Brasil, mais uma vez trazendo, ele tem esse status. Nós não podemos dizer que não existe branco no Brasil, porque a construção da nossa sociedade mostra que isso é uma falácia, é uma mentira. Existe sim branco no Brasil, porém esse branco brasileiro ele é subjugado às outras classes de branco para fora do Brasil, seja europeia ou seja estadunidense. Trazendo esse ponto que eu acho muito importante para a gente compreender essa questão da tonalidade da pele, eu também quero trazer, antes de entrar em um pensamento, né, mais brasileiro desse assunto, o Frantz Fanon. Frantz Fanon, no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, ele fala no capítulo O Homem de Cor e a Mulher Branca, e também tem o capítulo A Mulher de Cor e o Homem Branco, ele já usa uma interseccionalidade que ele mostra também como o machismo opera no racismo que opera na classe social. O homem de cor, ao ter uma mulher branca, aí entra a ideia de possuir, porque o homem possui a mulher, o troféu, né? A esposa troféu, a gente escuta muito se falar sobre isso, a esposa troféu. Então, o homem branco que consegue a esposa troféu, ou o homem negro, desculpa, que consegue a esposa troféu, a mulher branca, ele adentra o mundo branco. Ele é aceito pelo mundo branco, pois ele tem a medalha de conquista, o troféu, a mulher branca. Então, isso faz ele ter a ilusão de estar no mundo branco. Porque se a mulher precisa ser conquistada e ele, como homem negro, chegou na mulher que é do mundo branco e conquistou, logo ele conquistou o mundo branco. Ele conquistou o passaporte dele para o mundo branco. Então percebemos aí onde o machismo opera, onde o racismo opera. E vamos agora para a questão da mulher de cor e o homem branco. E entramos aí já na questão também da mestiçagem e desse preconceito que existe entre mestiços e retintos. Quando ele fala que uma mulher mestiça, colocada numa situação de subalternizada, ela nega o homem de cor, porque, mais uma vez, trazendo um conceito de Fanon, o ser e o não ser. O que é o branco? O homem branco é o que é. O homem negro é o não ser. Então, a negritude é o não ser. A mulher negra é o não ser. E todos que não são querem vir a ser. Então, essa mulher mestiça, ela nega o homem negro porque ela não é, ele não é. Ela não quer permanecer na não existência, no não ser. Ela quer ser. Então, aquele homem branco que é, desejando ela se sente desejada pelo mundo branco, pelo que é. Eu não sou, mas sou desejada pelo que é. Sendo assim, mesmo que esse homem negro, esse homem de cor, deseje um casamento com essa mulher, ela nega, porque ela prefere mesmo que só seja um objeto de desejo desse homem branco. É melhor ser desejada pelo que é, ser desejada por alguém que está no mundo branco, do que ter um compromisso socialmente considerado estável com um homem de cor. Isso, inclusive, a gente percebe acontecer atualmente. Infelizmente, tanto a questão do homem negro, nós vemos a maioria dos homens negros famosos casando com mulheres brancas, e o inverso também, as mulheres sabem e negam a vida com o não ser, tentam se retirar desse não ser. E isso
gera diversas questões. O Tales de Azevedo, em alguns trabalhos dele, ele aponta essa questão dos filhos. Tanto o homem negro quanto a mulher negra, ao ter companheiro ou companheira branca, eles percebem, eles desejam que seus filhos nasçam como os seus companheiros. Eles não querem que os filhos nasçam com traços seus, com não ser. Eles querem que o filho seja, eles querem que os filhos tenham. E essa percepção de querer o ter, o ser, traz um certo desespero, uma certa angústia, porque a mulher ao engravidar, né, o homem de cor, ou sendo o homem branco e a mulher de cor, eles ficam o tempo todo naquele desejo, naquela ânsia dos filhos nascerem com os traços do branco, com traços do ser. E isso traz esse sofrimento, essa angústia, e esses filhos mestiços, eles têm, dependendo da condição, e aí o Tales de Azevedo trabalha muito bem quando ele entra na questão econômica, que geralmente essas mulheres brancas, elas casam com homens negros que têm dinheiro, para que esses homens negros com dinheiro possam, além dela já fazer parte do mundo branco, e seu filho poder adentrar cada vez mais no mundo branco, sendo que se ele nascer com um fenótipo mais puxado ao não ser, ao negro, ele mesmo o dinheiro vai trazer determinados capitais, mas também vai acontecer a negação. Isso eu vou entrar mais na frente quando eu falar da questão se a pele clara torna realmente alguém branco. Então, e as mulheres negras, geralmente elas não casavam com os homens brancos. Geralmente era uma relação de amantes. E, porém, esses filhos, eles recebiam uma condição de vida financeira e da educação formal melhor do que aqueles que eram entre negros e negras. Então, percebemos aí onde a questão econômica, inclusive, influencia na esfera das relações chamadas amorosas. Então, e a questão racial não está longe disso. Percebemos todas essas relações e aí já nos mostra também de onde vem muito da nossa miscigenação. Trazendo outra questão, então, pretendo falar da questão da época da escravidão. Eu achei bem interessante quando eu fui no evento de 100 anos, em homenagem aos 100 anos do Clóvis Moura, esse grande teórico negro, é importante pautar isso, negro marxista. Teve o professor Ivo Ferreira, que é ligado à instituição Steve Biko, ele falou sobre a canção que nós cantamos Escravos de Jó, que na verdade não é escravo de Jó, é escravo de Inhó. E esses escravos de Inhó eram mestiços que trabalhavam na Casa Grande, enquanto os negros retintos ficavam na senzala trabalhando nas plantações, né, trabalho pesado, trabalho duro, onde homens e mulheres exerciam papéis de força física, né, cortando a cana, fazendo toda a questão que nós sabemos da escravidão. E esses mestiços e mestiças eram levados à Casa Grande por ser mais palatável ao olhar do senhor branco, e eles eram chamados de escravos de Inhó, né, os mestiços. Sendo que toda a perversidade que acontecia na senzala, ela também acontecia na Casa Grande com outra roupagem. É importante a gente compreender que o negro da senzala, ele recebia castigos físicos, ele tinha aquele árduo período de trabalho nos canaviais, porém o negro e a negra da Casa Grande, por estar mais próximo do senhor e ser considerado um corpo mais palatável, eram mais suscetíveis a abusos do tipo que vocês devem imaginar, qual tipo de abuso eram mais sujeitos e sujeitas, né, a terem sua cultura
cortada, porque quem estava, no período que eles não estavam trabalhando, os negros e negras da senzala tinham um período de mais liberdade de fazerem cultos escondidos, religiosos e outras atividades mais voltadas à sua própria cultura. Já na Casa Grande, não, eles estavam o tempo todo sob o olhar dos senhores e das senhoras. Então, era mais complicado de se manter quanto indivíduo de cultura, indivíduo com sua própria construção social, e além dos abusos que aconteciam também de outras roupagens, mas também abusos dentro da Casa Grande. Então, percebemos que não existia amenização de sofrimento entre Casa Grande e senzala. O que existia era roupagem diferente de fazer. Nós não vamos entrar aqui numa régua de sofrimento. Essa régua não existe. Quem sofre mais? Se você está subalternizado, você sofre. O subalternizado, ele sofre. Não precisamos distinguir quem está sofrendo mais, quem está sofrendo menos. É um desserviço à nossa construção da realidade, uma régua inexistente de medição de sofrimento. Então, esses escravos de Nho, eles eram escravos. E o povo mestiço, que hoje chamamos de pardo. Falei o povo mestiço, mas mestiço não é um povo, é o povo negro. Por isso que o negro é um guarda-chuva para pretos e pardos, ou seja, para retintos e para mestiços. Dentro desse, vou falar mestiço, me tratando do pardo, mas aqui no Brasil o próprio negro sofreu por esses abusos, processo de mestiçagem, o negro retinto, né? Por isso que nós temos diversas tonalidades de pele. A questão mais retinto, menos retinto, por essa questão dos abusos ocorridos de diversas formas. E das formas mais cruéis que a mente possa imaginar. Dentro disso, trazendo a canção, né, que o professor Ivo Ferreira, traz, ele fala: escravos de Nho jogavam caxangá, tira, volta, deixa ficar. E ele está falando justamente quando o negro da senzala está presente, é como se eles falassem: não deixa o negro da senzala ficar com a gente, não expulsa ele da Casa Grande, não deixa ele só na senzala, deixa ele aqui conosco. Guerreiros com guerreiros, ou seja, o mestiço que é guerreiro, que é o escravizado na Casa Grande, e o guerreiro, que é o retinto da senzala, juntos fazem a guerra contra o Senhor, fazem o zigue-zigue-zá. Então, perceba como a música já chama uma união entre retintos e pardos, entre retintos e mestiços. Essa questão de todos somos negros, todos estamos subalternizados, todos estamos escravizados. Então, guerreiros com guerreiros, vamos fazer o zigue-zigue-zá. Né? Importante. Então, trouxe tudo isso para apontar que existe um projeto de miscigenação no Brasil, que inclusive outros teóricos trazem, falando sobre a tentativa do embranquecimento do povo brasileiro, através tanto de trazer imigrantes pauperizados da Europa para o Brasil, quanto para através dos abusos, transformar a descendência dos retintos cada vez mais embranquecida, né? Questão de tom de pele. Porém, nós entramos em outra questão, que aí vamos entrar na questão econômica, que é: para você transformar alguém em uma determinada cultura, você precisa levar a ele o ensinamento dessa cultura. Porque o não ser o não ser no mundo da colonização, no mundo da exploração, passa a ser a negação. Quando os africanos foram retirados de África, escravizados, e chegaram aqui no Brasil, não se ensinou a essas mulheres e homens negros e negras uma nova cultura. Pelo contrário, negaram a cultura que eles já tinham e negaram uma nova cultura. Então, nós criamos uma resistência, nosso povo resistiu, criou a sua cultura
porém criou sua cultura através dessa negação. A negação trouxe a nova cultura. E trazendo mais outra crítica, que eu vi um movimento Parditude aí, que eu não vou nem rir, né? É complicado imaginar isso. Esse movimento Parditude, eu vi uma teórica deles falando sobre cultura mestiça. Não existe cultura mestiça. A nossa cultura foi pautada através da negação, onde a gente, através da nossa resistência, mantivermos toda uma base do que nossos ancestrais trouxeram, porém, devido a serem povos de culturas diferentes, mesmo sabemos que a África não é um país, a África é um continente, eles misturaram as culturas dos povos que se encontraram por necessidade de sobrevivência dessas culturas, se criando a cultura latino-americana brasileira. E através dessa mistura dessas culturas por apropriação e assimilação, também para resistir, também se apropriou e assimilou algumas coisas das culturas dos portugueses aqui no Brasil, para que a gente pudesse continuar existindo e encontrar o nosso ser, sair do não ser, que o português tentou jogar nosso povo e depois aqueles que são herdeiros da colonização portuguesa, os brancos brasileiros, tentou manter. Então, entrando já na questão econômica, eu vou trazer primeiro os conceitos do Pierre Bourdieu, que ele fala de campos, capitais e hábitos. O campus é o ambiente que você é cercado, né? Aqui vou falar do campus, vamos falar assim, do rico e do pobre, da periferia e do ambiente cercado, né, dos prédios. Claro que eu estou sendo simplista, ou a teoria de campos do Bourdieu é muito mais complexa, mas eu não pretendo tornar esse vídeo muito acadêmico. Porém, o que eu vou utilizar aqui, eu vou ter o maior cuidado para não tornar o conceito banal e falar de uma forma errada. Mas esse campus ele é composto por capitais simbólicos, que são capitais culturais, capitais sociais, capital econômico, que é o dinheiro, né? E esses capitais nos trazem hábitos. Hábitos é a nossa forma de agir. Quando a gente acorda de manhã e escova os dentes, é um hábito. Tem gente que primeiro se alimenta e depois vai escovar os dentes. Um hábito. Tem gente que primeiro escova os dentes e depois se alimenta. Um exemplo, hábito. E todos esses hábitos são criados através dos capitais que nós recebemos, e esses capitais nos foram fornecidos e nos colocam em campos, e também o campus que permite que a gente tenha esse capital. Também é uma relação dialética. A dialética é eu reflito em algo no mesmo momento que esse algo reflete em mim. Seria o reflexo de espelho. Eu estou me movimentando de um jeito na frente do espelho, justamente por aquele espelho estar ali. O espelho está refletindo esse movimento que eu estou fazendo perante o espelho. Então, essa é a ideia dos campos, capitais e hábitos. Se falando de um indivíduo pobre, vou trazer um exemplo mais da realidade para ficar mais fácil de ilustrar. O MC Pose do Rodo, que foi detido. Eu fiz até um rios rápido falando sobre essa questão, onde está o racismo do que ocorreu. O MC Pose, preso, ele tem dinheiro. Ele conseguiu, através da sua arte, independente de quem goste ou não da arte que ele produz, mas a arte que ele produz o tornou uma pessoa com dinheiro. Porém, o MC Pose, ele é uma pessoa que veio da favela, da pobreza. Se ele é da favela, da pobreza, ele tem hábitos. Um exemplo, eu acredito que o MC Pose chegou à fase adulta sem saber diferenciar todas as talheres de uma mesa. Qual é o talher de sobremesa, qual é o talher de macarrão, essas questões que são a construção de uma elitização de modo de agir.
né? O MC Pose, ele tem uma forma de se vestir que ele aprendeu na periferia, né? O Fanon, trazendo mais uma vez Fanon, ele fala que quando o martinicano ia para a França, e esse martinicano voltava tentando falar o mais próximo do francês da capital, do francês da França, e ele puxava o S, por mais que aquilo, pelo aprendizado dele de infância, fosse ruim, ele tivesse que forçar a sua garganta, forçar o seu corpo a falar daquela forma, mas ele tentava falar porque é o mais próximo do ser. Então, por mais que a gente se force nosso corpo a agir da forma que aquela classe social, que é lida socialmente como superior, a gente tente forçar nosso corpo, devido a gente chegar lá, no caso o MC Pose chegou já com sua construção biológica, física, mental bem enraizada, é mais complicado de se forçar, de falar igual aquele grupo, de se vestir, de andar, de gostar das mesmas coisas daquele grupo. Então, ele ganhou dinheiro, mas ele ganhou capital econômico, porém, ele não tem o capital cultural. O capital cultural é justamente essa questão. Um filho de um juiz, ele vai para escolas, onde ele vai aprender a falar daquela forma rebuscada, onde aquele métier são dos espaços frequentados, onde aquele métier permite, né, deseja que a pessoa se porte, então ele vai sendo educado desde criança a se portar conforme o campus que ele habita, recebendo esse capital cultural, aprendendo a comer com todas as talheres na mesa, o que ele vai usar para quê, aprendendo como ele deve se vestir, como ele deve andar, com o que ele deve repudiar, o tipo de arte que ele deve gostar, que assuntos ele deve gostar de conversar. Tudo isso é aprendido desde a infância, para que quando ele chegue na idade, ele vá para uma faculdade, onde também ele vai ser educado dessa forma. A universidade também é um aparato de manipulação do indivíduo. É claro que nós estamos tentando subverter isso. O novo grupo de professores e professoras universitários vem trazendo uma nova crítica, porém é importante compreendermos que a universidade também faz parte da socialização, e a socialização tenta todo momento manter o tradicionalismo. E nossa tradição é racista, é machista, é homofóbica, é LGBTfóbica como um todo. Tudo isso temos que compreender. Então, o MC Pose, ele não recebeu essa educação da elite, esse capital social, da elite financeira. Quando ele ganha dinheiro, ele ganhou algum capital social, ou a ideia de conhecer pessoas. Eu conheço alguém, quando a pessoa, um vídeo que tem de um policial sendo intimidado por um branco rico, e esse branco rico liga para alguém que ele considera importante dentro da sociedade, não sei se era político, se era alguma coisa dentro dos oficiais da polícia, mas ele liga. Então, ele mostrou ali que ele tem capital social, ele conhece pessoas. E o MC Pose, ele passou a conhecer algumas pessoas, mas devido a ele não ter o capital cultural e devido a esse capital social muitas vezes ser frágil, porque não é um capital social construído desde a sua infância, é um capital social que a partir do dinheiro ele conseguiu muitas vezes comprar, sim. Então, esse capital social comprado, ele é diferente do capital social adquirido pela, não vou dizer vivência, porque quando você compra algo também é uma vivência, mas adquirido pela sua trajetória desde o início, desde a sua infância. Então, esse capital social comprado pelo capital econômico, ele se torna frágil. Quando MC Pose é preso, não se permite que ele ligue para alguém, mesmo se ele ligar para essa pessoa, talvez essa pessoa voluntariamente não estará em condições de atendê-lo, e talvez ele consiga algumas pessoas no meio dessa elite financeira que ele conseguiu comprar com seu capital
social, ou com seu carisma, porque o carisma também pode conquistar isso, ele receber apoio de um grupo dessa camada da elite financeira. Mas ele não vai conseguir o apoio incondicional e o apoio de todos, nem da maioria. Ele vai conseguir o apoio simplesmente daqueles que ele tem contato, e aqueles que ele não teve contato, ele não vai ter apoio nenhum. Assim como muitos dos que ele teve contato também não vão dar apoio. Percebemos aí como é diferente. Por isso que a gente fala da solidariedade do branco, porque quando um branco rico, acontece alguma questão de prisão ou algo do tipo, o tratamento já é diferente, porque os outros brancos, mesmo os que não o conhecem, vai exigir que ele seja tratado como ser humano, porque ele é ser humano, ele é o ser. O branco é o que é. Vamos me lembrar de falar, não. O negro é considerado não ser, é o que não é. Então, um negro, ninguém vai cobrar que ele seja tratado com humanidade, porque ele não é humano, ele não é o que é, ele é um animal. Então, o branco é o que é, o branco é o ser, o branco vai ser cobrado da sociedade que ele seja bem atendido. Percebemos aí a diferença e chegamos ao resultado da primeira questão. Dinheiro não torna rico. Rico no sentido amplo que nós utilizamos. E quando nós falamos de uma pessoa rica, nós estamos indo além da questão financeira. Se for no popular, podemos dizer que sim, o dinheiro tornou, um exemplo, MC Pose rico. Mas ele tem os mesmos privilégios que os chamados ricos de verdade. Tem até um vídeo que eu assisti que falaram de ricos de verdade e ricos de mentira. O MC Pose pode ser classificado como um rico de mentira. Ou seja, ele não se tornou rico, ele é um pobre com dinheiro. Porque ele não tem um capital cultural, ele não tem um capital social, ele tem apenas o capital econômico. Perceba os símbolos que estão aí, né? Então, essa questão nos dá essa resposta. Dinheiro por si só não torna nenhuma pessoa rica. Precisamos compreender isso. E por isso que infelizmente estamos criando uma elite financeira negra que está se afastando dos seus iguais, acreditando que adentrar ao mundo branco, ao mundo do rico. Nós temos que fazer a crítica, porque infelizmente esses negros e negras com dinheiro não nos tratam como iguais, não tratam os outros negros como iguais e não lutam as nossas lutas, então precisamos criticar e combatê-los sim, porém precisamos compreender que se eles e elas compreendem essa forma de nossa sociedade ser construída e compreendem que precisam combater o racismo contra aqueles pobres que não têm dinheiro e permitir que esses pobres que não têm dinheiro mudem essa sociedade de classes, aí sim eles são nossos companheiros, elas são nossas companheiras. Mas elas e eles precisam perceber isso, precisam perceber que o dinheiro, né, não pode comprá-las e comprá-los. Que eles e elas precisam perceber que a gente precisa de uma nova formação social. Então, aí, além de responder a questão que dinheiro não torna o indivíduo a indivídua rica, também pontuou que a cor da pele não torna o indivíduo a indivídua branca. Por que a cor da pele não faz isso? Recapitulando tudo e chegando a essa conclusão. Como eu falei aqui dos capitais, os capitais também servem para explicar a questão racial. Como eu falei do Tales de Azevedo, que o negro e a negra que se envolvem com pessoas brancas desejam que seus filhos nasçam com o fenótipo do branco, porém, ele fala muito que a mulher branca ela consegue educar seu filho dentro de um capital cultural e social do branco, porque quando a mulher branca, ela faz parte do mundo branco e seu marido tem um capital econômico, o seu marido negro, ou seja, ela consegue através do capital econômico pegar esse filho,
colocar no mundo branco e educá-lo como um branco, com todos os capitais sociais, capitais culturais. A mulher negra, por sua vez, ela não consegue fazer esse movimento porque o capital social e cultural dela é dos negros. Então, o homem branco não leva a mulher negra para o mundo branco. Ele, em sua maioria, claro que toda regra tem suas exceções, mas eu estou citando aqui casos de maioria. Esse menino vai ter o capital econômico, mas ele, do homem branco, mas ele vai se manter ali no mundo negro, né, no mundo do não ser. Então, esse menino, mesmo que ele nasça com fenótipo branco, ele não vai ter os outros capitais. Não vai ter o capital cultural, não vai ter o capital social, mas com isso ele pode reproduzir o racismo no meio dos seus. Porque eu vejo muitos negros e negras retintas chamando alguns pardos de branco, falando que eles são brancos sim, negando a negritude desses e dessas indivíduos e indivíduas, e fazendo essa acusação que o racismo parte através desses brancos. Porque a gente sente o que está mais próximo. Muitas vezes eu não vou sentir o racismo de ACM Neto, um exemplo, deputado aqui por Salvador, ou pela Bahia, desculpa, porque eu não tenho contato nenhum com a ACM Neto. Eu, como um estudioso acadêmico, e perceber a questão política, eu percebo o racismo do ACM Neto pelos seus atos, pela forma que ele conduz a política, a forma de fazer política. Porém, e não é um racismo, não é que a ACM Neto não goste de negro. Não é isso que eu estou trazendo, até porque eu não, como eu falei, não tenho contato nenhum com a ACM Neto. Sou opositor da visão política dele, porém eu não posso dizer que ele é racista. Porém, como a política brasileira é construída na base do racismo, eles continuam reproduzindo o racismo. Vou lembrar que nem sempre o reprodutor do racismo é racista. Eu, quanto homem negro, posso reproduzir racismo por uma educação racista e isso eu posso reproduzir. É um fato. Porém, eu posso ser chamado a atenção e perceber que eu estou reproduzindo e começar a me observar e me modificar para não reproduzir mais o racismo. Mas eu como um membro da sociedade, não estou isento de reproduzir o racismo. Então, também, o ACM Neto que eu citei, ele não está isento de reproduzir o racismo, mesmo que ele não seja racista. Né? Ou que seja, não sei. Mas eu percebo o racismo através das ações políticas. Sendo que uma pessoa de pele totalmente clara em contato comigo, eu vou perceber o racismo direto. E aí vem o pulo do gato. Um racista que tem um capital econômico, que tem um capital social, que é todo constituído como um branco, ele não precisa dizer que ele é. Então ele não precisa virar para mim e dizer que não gosta de mim por eu ser negro. Ele vai olhar para mim e vai virar a cara. Ele vai seguir o caminho dele. Se ele passar de carro e eu estiver no ponto de ônibus, ele não precisa nem olhar para mim. Ele vai entrar no condomínio dele, no prédio dele, nem vai ter contato comigo. Se no caso o porteiro negro que esteja lá, ele simplesmente bom dia e entra. Então, ele não é racista, ele deu bom dia ao porteiro negro. Né? Então, ele não precisa falar, o porteiro negro, eu não gosto de você porque você é preto. Não, ele vai entrar, bom dia, foi para casa dele, não precisou ter nenhuma relação. Então, ele não precisa dizer que é. A própria vida dele, a própria forma de conduzir, já mostra que ele é racista. Quando ele, vamos supor, é um juiz, e ele vai sentar para averiguar os casos, e ele dá veredito positivo para pessoas que ele considera do seu grupo social branco, e dá vereditos negativos para aqueles que não fazem parte do seu grupo social, os negros. Pronto, ele é racista. Ele só não precisa, e esse mesmo que faz isso, dá bom dia ao porteiro negro. Muitas vezes manda descer o resto da comida dele para não jogar no lixo para o porteiro negro. Ele deixou de ser racista? Não, ele é um racista. Porém,
A atitude do cotidiano dele mostra que ele é racista. Assim como o branco, porém, né, assim não, porém, esse branco, né, essa pessoa de pele clara, que não tem os capitais sociais, culturais desse homem estabilizado como branco, ele precisa dizer que ele é branco, ele precisa forçar que ele é branco. E como é que ele faz isso? Através do racismo aberto. O que nós temos aqui no Brasil, o racismo por denegação, que é o racismo de não... olha, como eu falei, olha, eu não sou racista, eu dou até o resto de minha comida para não jogar fora pro porteiro negro, eu dou até bom dia ao porteiro negro, eu até transo com pessoas negras, né? Então a gente tem o racismo por denegação. A Lélia Gonzalez traz esse conceito do racismo por denegação. Já o racismo aberto é virar e falar, olha, não gosto de você porque você é preto, eu não gosto de preto. Quem faz isso são os mestiços de pele clara que estão próximo da negritude, porque estão no mundo negro, não estão no mundo branco, e eles precisam se afirmar quanto branco. Eles se afirmam quanto branco reproduzindo o racismo do branco, dizendo que ele é branco, por isso ele não gosta do preto, por isso ele não se envolve com pessoas pretas, ele não transa com pessoas pretas, ele não gosta das pessoas pretas. Então percebemos que a pele clara por si só não torna um indivíduo lido socialmente como um branco, assim como o dinheiro não torna uma pessoa rica. Também tem outro fator. Essa pessoa de pele clara, ele pode ter vantagens sociais. Porém, essas vantagens tornam ele branco. É muito relativo a gente compreender isso, porque tem coisas além também da pele. Tem um nariz, tem uma orelha, tem uma boca, tem a forma que você vai falar quando chega no espaço, e aí você vai ser reconhecido ou não como um branco. Pode ser que esse indivíduo mestiço nasceu socialmente com todo o fenótipo do branco, todo, e ele só não tem o capital cultural, o capital econômico. Ele consegue um capital social, ele só não tem um capital cultural, o capital econômico. No Brasil, inclusive, através disso, ele consegue conquistar o capital econômico e consegue entrar na branquitude. Ele não participa do mundo branco, mas pode ser que seus descendentes entrem no mundo branco. Ele consiga fazer isso, que seu filho, sua filha, consiga entrar no mundo branco. Então, porque ele teve todo um fenótipo do branco, ele conseguiu uma companheira ou companheiro branco e seu filho ou filha nasceu branco ou branca. Então, isso leva a sua geração ao mundo branco. E ele conseguiu o passaporte para colocar todos no mundo branco. Isso pode acontecer, mas é necessário que todo o fenótipo e o capital social seja próximo ao branco. Inclusive, como eu falei, fazendo essa forçação, se forçando a não falar igual aos seus, que é muito difícil, começando a conviver, criar capitais sociais. Uma pessoa com todo o fenótipo do branco consegue, mesmo não sendo de origem do mundo branco, consegue adentrar a determinados espaços que essas pessoas brancas estão e pode fazer essa transição, tem a passabilidade. Mas, infelizmente, em nossa sociedade, parece que só se vê a cor da pele e não se compreende que o nariz é olhado, que os olhos são olhados, que a boca são olhados, o ouvido, o nariz é olhado, o cabelo é olhado. Então você precisa ter, eu chamo de azar, porque eu acredito que a nossa força negra só nos falta reagir, porque a gente já resiste muito e muitos de nós reagem, mas não é todos. Então é necessário só que todos e todas reajam para a gente mudar essa estrutura, e isso passa por romper com o capitalismo, destruir o capitalismo. Então, felizmente, somos negros e negras, mas socialmente, porque raça biológica não existe, mas nós precisamos perceber que nesse mundo racista, para muitos é uma infelicidade ser negro, é uma felicidade nascer com todo estereótipo branco. Então, se esse indivíduo feliz socialmente por ter nariz de branco, olho de branco, boca de branco, cabelo de branco
e a pele clara, ele consegue fazer essa passabilidade. Mas quem não tem tudo isso é muito mais difícil. O capitalismo finge ter passabilidade e realmente um grupo pequeno consegue fazer essa passabilidade, mas nós temos que compreender que os negros, em sua maioria, que são mestiços, os pardos e retintos, não possuem, em mais de 90%, a possibilidade dessa passabilidade. Concluo o vídeo aqui, ficou longo, mas é necessário e é necessário trazer o debate. Peço a vocês que compartilhem, que dialoguem comigo, que tragam mais informações, tragam mais temas que vocês querem conversar. Tamo junto, até a vitória sempre. Fanon cá, Tomás Sankara cá, grandes guerreiros e guerreiras. Aceito presente da Lélia Gonzalez, de qualquer outro autor e autora e guerreiros, né, negros que trouxeram a gente até aqui e nos dá essa força. Até a vitória sempre. Vamos vencer, porque derrota não está no nosso dicionário de descendentes africanos. Vamos à luta.